Olá meus amigos, que prazer tê-los aqui novamente. E é isso aí, vamos para a nossa segunda aula de informática. E como eu sempre digo para vocês, uma aula que seja rápida, suficiente e muito prática. Uma aula que não desgaste você fisicamente e emocionalmente, uma aula que consiga cobrir os pontos principais que serão cobrados na sua prova e uma prova que seja prática, na qual, ao término da explicação, você consiga resolver questões, que é o que importa aqui. Numa aula de informática, nós não queremos que você se torne um técnico de informática que saiba uma tonelada de termos técnicos. A nossa missão, o nosso objetivo é que você saiba responder questões e lá no dia da prova, marque o xizinho no local certo e possa conquistar o tão sonhado emprego público. No nosso caso, o da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios. Na última aula, nós falamos sobre os hardwares e softwares. Só para relembrar, aula 1, quem não assistiu, volta lá e dá uma pincelada. Software, a parte intangível do computador, a alma do computador, a parte de programação, a parte lógica. Enquanto que hardware é a parte dura, a parte tangível que você consegue tocar, são os componentes. Nós falamos que existem os componentes de entrada, que inserem dados na máquina, e os componentes de saída, aqueles que após o processamento nos devolvem essas informações. Agora, onde que toda essa festa acontece? Ela acontece no assunto de hoje. Nós vamos falar sobre um assunto muito recorrente em prova, que são as memórias de um computador. Então, só para relembrar, por que este bichinho aqui se chama computador? Porque as informações que você inserir na máquina, os dados, por meio de hardwares de entrada, eles serão computados, eles serão processados para que seja devolvido a nós como informações. Imagine que o computador é um forno de cozinha, no qual você insere ingredientes e após o processamento ele te devolve um bolo, uma torta, qualquer que seja a refeição que você goste. Mas como que acontece isso, Anderson? Você insere esses ingredientes, vamos fazer uma analogia, que são os dados, por meio dos hardwares de entrada. E onde que acontece o processamento? Não é nessa máquina aqui, embora a gente goste muito de desenhar o monitor do computador, mas quem faz o trabalho pesado não é o monitor. Isso aqui apenas mostra a imagem, tanto que tem eu aqui sorrindo na tela. Olha só, passei na prática. Quem faz o raciocínio da sua máquina, quem é? A CPU. Lembrando que a CPU não é essa caixa aqui apenas, isso aqui chama gabinete. A CPU é o cérebro, é o processador que está dentro aqui deste gabinete. CPU em inglês, Central Process Unit, CPU, que é uma central, uma unidade central de processamento. Aqui dentro, pessoal, acontece todo o trabalhar, todo o raciocínio das informações que você inseriu. Então você pode inserir dígitos, letras dentro do seu computador, em forma de bits, ele vai processar e te devolver um texto de Word que vai aparecer na tela. Agora, alguns conceitos eu preciso que você anote no seu caderno, de preferência de forma colorida, para que você destaque e possa revisar depois. Quando você insere essas informações na sua máquina, por meio dos hardwares de entrada, você usa alguns caminhos para que essas informações cheguem aqui nesse cérebro. E qual é o nome desses caminhos? Anote aí. São os barramentos. Olha só, pessoal. Então, barramentos são aqueles caminhozinhos. Você já, por curiosidade, pegou ali algum dispositivo eletrônico e viu que existem vários caminhos, umas plaquinhas encaixadas ali na placa-mãe? São os barramentos. São como se fossem caminhos para que as informações percorram dentro da máquina. Então, os barramentos, eles fazem com que os dados cheguem no processador, na CPU. Mas pensa comigo, pessoal, são muitas informações dentro de uma máquina. Então essas informações não ficarão em um único local o tempo todo. Por quê? Responda para mim. É por isso mesmo. Você pode travar a sua máquina, porque é muita informação
tentando ser processada e não consegue. Então, essa informação que é inserida na sua máquina por meio de hardwares de entrada, que passa pelos barramentos, elas ficarão estocadas em locais chamados memória. São tipos de memória. Então, a aula de hoje nos permitirá entender como funciona um pouco mais desse processo de memória. O que acontece? Nós temos dois tipos principais de memória, e anote isso com muito carinho porque isso aqui cai em prova. Nós temos a memória RAM e nós temos a memória ROM. Estes são os dois grandes tipos de memória. O que significa isso aqui? Nós temos aqui o R de Random Access Memory. Infelizmente, para quem não gosta, em informática tem muita palavra em inglês. Se você não conseguir lembrar esse nome, não tem problema. Só de lembrar a memória RAM já é suficiente. O que eu quero que vocês entendam aqui é que essa memória, ela tem essa palavra aqui, ó, random. Significa, em português, aleatório. Essa memória, a RAM, ela é uma memória de acesso aleatório. Em contrapartida, nós temos a memória ROM. O que é a memória ROM? Ela significa read, de leitura, né? Read é leitura em inglês. Only, de apenas. Memory. É uma memória apenas de leitura. Então, enquanto essa memória é de leitura, essa é aleatória. Anderson, não entendi nada. Eu sei que você não entendeu. Para que você compreenda como funciona isso aqui, eu vou fazer uma analogia novamente da cozinha para que você consiga compreender esses conceitos. Imagine comigo, pessoal. Vamos apagar. Imagine que você está cozinhando na sua casa em um belo domingo e você está aqui. Você é o cérebro da cozinha. E eu vou chamar o cozinheiro de CPU. É o cara que vai pegar todos os ingredientes, os dados, processá-los e fazer uma refeição. Mas diga para mim, todos os ingredientes que você precisa estão perto de você? Não. É muita coisa. Imagina o armário da sua casa, a quantidade de arroz, de macarrão, de temperos, de carne que você tem. Você não usa todos esses ingredientes numa refeição. Eles estão estocados em um outro lugar. Olha só, aqui na sua despensa existe um estoque, onde está o grosso dos seus ingredientes. Este estoque eu vou chamar de memória ROM. Olha que interessante. Então a memória ROM, ela é onde fica o grosso das informações do seu computador. Sabe aquelas músicas chatas que você escuta? Memória ROM. Aquelas fotos suas de 5 anos atrás, quando você era bem mais bonito? Memória ROM. Então todo o grosso, os programas, aquele monte de pasta que você nem sabe mais o nome, estão todas registradas lá longe na memória ROM. Só que pensa comigo, imagine que você vá cozinhar e cada ingrediente que você vai usar, você precise lá no estoque. Como é que fica isso? Esse almoço de domingo vai demorar para sair? Vai. Por quê? Porque está muito longe. O que está registrado lá no seu estoque, na memória ROM, está muito longe do processador. Então, existe uma solução para isso. A gente pode pegar os ingredientes que mais vamos utilizar e colocar numa mesa aqui, ó, perto da gente. Uma analogia, tá, pessoal? Nessa mesa, eu vou chamá-la... Como que eu vou chamar essa mesa? De memória RAM. Olha que legal! Então a memória RAM é uma memória que está mais próxima da CPU. Então, digamos que você esteja escrevendo um texto, tá? E neste texto você quer colocar algumas imagens. Tem imagens que estão... Onde estão todas as imagens que você precisa do texto? Na memória ROM. Só que cada vez que você for colocar, inserir imagem no seu texto, se você tiver que ir lá na memória ROM pegar essa imagem,
o computador fica pensando e demora. Então, como solução, grande parte das imagens que você já está trabalhando ali durante o seu texto, no seu PowerPoint, no seu Word, até mesmo no Excel, o computador faz o quê? Em vez de deixar essas imagens aqui, ele pega algumas e já deixa na mesa. Por quê? Pô, eu não estou cozinhando, então eu precisei de um temperinho. Opa, já está na mão, peguei. Então a memória RAM, ela tem uma relação de proximidade com a CPU. Quando você for comprar o seu computador, por exemplo, o seu Note, eu já vi anúncios assim, tem 1 terabyte de memória ROM. Grande bosta, desculpe a palavra. Tem gente que pensa por comprar um computador de 1 tera de memória ROM, no HD, o HD é um tipo de memória ROM, acha que o computador vai ficar mais rápido. Não vai. Por quê? Porque simplesmente você vai conseguir armazenar mais informações. Não significa que vai ser rápido o seu computador. A velocidade da sua máquina, ela dirá respeito à proximidade que essas informações estão do processador. Então você talvez tenha lá, se você digitar aí no Google agora, computador, você verá que haverá uma descrição, por exemplo, esse computador, ele deve ter 400 GB de memória ROM e 8 GB de memória RAM. Ou seja, o que interessa para o seu computador ser rápido é a memória RAM. Por quê? Ela está mais próxima do seu processador. Agora uma característica, anote isso aí porque já caiu em prova. Por que a memória RAM ela é muito menor do que a memória ROM num computador? Simplesmente por um motivo. A memória RAM ela é mais cara e a memória ROM ela é mais barata. Então os fabricantes costumam colocar menos memória RAM porque ela é muito cara de colocar no seu computador. E aumentá-la aumentaria também, por consequência, o valor total do produto. Ok, pessoal? Então aqui você já consegue entender a diferença de uma memória ROM para uma memória RAM. Agora, algumas características destas memórias. Eu preciso que vocês anotem, porque isso aqui cai em prova. Nós dizemos que a memória ROM, esse R aqui é do que? Read. Lembra que eu falei? ROM de read, né? Read. Leitura. Essa memória, pessoal, ela é apenas de leitura. Ela serve simplesmente para você acessá-la e ler o que já está ali. Você apenas pega essas informações. Enquanto que na mesa, pensa comigo, o estoque. O estoque, eu não vou ficar temperando carne no estoque. Eu só vou lá e pego. Eu vou lá e leio. Enquanto que na mesa, onde eu estou cozinhando, eu pego, eu devolvo, eu misturo, eu faço todo um trabalho. Então, a memória RAM, uma característica, ela é tanto de leitura quanto de escrita. Então aí, ó, já duas características importantes. A memória ROM é de leitura e a memória RAM é tanto de leitura quanto de escrita. Só que tem um problema, uma informação muito importante que não cai em prova, despenca na sua prova, cai muito mesmo esse conceito. Essa memória RAM, ela só funciona quando a máquina está desligada. Sabe quando você está fazendo aquele trabalho da escola, da faculdade, e de repente cai a energia? E quando você liga novamente a sua máquina, sumiu tudo. Por que sumiu? Porque as informações estavam sendo trabalhadas na memória RAM. Só que essa memória, ela só funciona enquanto existe energia no computador. Desligou da tomada, desligou no botãozinho, apaga tudo. Qual o nome que dá-se para isso? A memória RAM, ela é volátil. Pessoal, anota em colorido, pega aquele marca-texto amarelo, rosa, azul e destaque essa palavra, porque cai muito nas provas, principalmente da CESP, esses Gran Rio que provavelmente serão as bancas que aplicarão a prova para vocês. A memória RAM, ela é volátil. O que significa isso? O que é algo volátil, que tem volatilidade, que tem mudança? Ela muda o tempo todo. E no caso da memória RAM, ela muda, ela é alterada. No caso mais específico, ela é apagada se não houver energia. Então, puxou o computador da tomada, ela apaga. Então, olha aqui, ó, ela só funciona com
energia. Em contrapartida, a memória ROM, ela é o quê? A característica dela, ela é não volátil. Olha só, pessoal. A memória ROM, ela é não volátil. O que significa isso? Perdão, pessoal. Mesmo tendo desligado o seu computador, as informações não são apagadas. Então veja, quando você desliga lá da máquina, as fotos que você tem, as suas músicas, os seus arquivos, os seus documentos, eles não são apagados, porque eles não dependem de energia para funcionar. Então, pessoal, anotem muito bem essas características, porque são as mais cobradas em prova. Vamos dar alguns exemplos desses tipos de memória? Quando nós falamos de HD, lembra do HD? Tem até pessoas que compram HD externos, né? Que é um tipo de memória. É o hard disk. O seu HD que está lá na sua máquina, ele é o maior exemplo do que é uma memória do tipo ROM, ok? E a memória RAM, nós teremos vários tipos, mas eu vou dar apenas um, que é essa aqui, ó, SRAM. Não precisa nem você saber o que significa a sigla. Eu vou te dar um bizu, uma dica, para que você não perca questões de concurso. Se você pegar uma questão que pergunte qual dessas memórias é uma memória volátil, ou uma memória que não se sustenta sem energia, ou uma memória que é de leitura e de escrita ao mesmo tempo. Se tiver esse RAM, SRAM, qualquer coisa com RAM, é a memória RAM. Agora, se perguntar qual uma memória que é apenas de leitura, ou uma memória que apresenta uma característica de ser não volátil, ou uma memória que apresenta como característica manter as informações mesmo que não haja energia. Quer uma dica? Sempre que houver um D, vocês vão observar que provavelmente é um tipo de memória ROM. Cara, é óbvio que um técnico de informática vendo eu explicar isso aqui, ele fala que professor fraquinho, não sabe nem dar um exemplo técnico para os alunos. Mas galera, isso aqui é aula de malandragem. Concurseiro é malandro. Concurseiro é um cara estratégico. Eu não estou aqui para explicar termos técnicos. Eu não quero que você saia daqui, pegue a máquina do seu vizinho que está lá mofando e conserte para ele. Não. Eu quero que você aprenda a malícia de responder questões e seja aprovado. É isso que me interessa. Beleza? Então, olha a maldade. Sempre que você vir um D de drive, de disk, normalmente esse D é um tipo de memória ROM. Uau! Pessoal, vocês não têm ideia de como essa lousa pode fazer você acertar uma pancada de questões da sua prova. Anote com muito carinho. Agora eu vou dar uma aprofundada no nosso tema. Temos aqui o cozinheiro, que é a CPU. Quais são as características que pode aparecer na sua prova de uma CPU? Olha aqui. Ele é o processador. Ele pode ser também conhecido como cérebro. Ele é o componente que trabalha, que processa todas as informações. Nós temos o processador, que é o cozinheiro. Nós temos a mesa, ali, a mesa onde estão os ingredientes, que você mais utilizará. Sabe aqueles ingredientes que tem que estar à sua mão, rapidinho, para você pegar o tempero, a carne, o limãozinho no frango, que é uma delícia? Memória RAM. E o mais longe lá, aquele que tem mais espaço, né? Ele é maior, porém está mais longe. Memória ROM. Agora digamos que estou cozinhando, estou aqui no meu fogão, estou fazendo meu franguinho, que eu adoro uma proteína, só que a mesa ainda está um pouco longe. Eu estou gastando tempo para ir ali pegar os ingredientes na mesa. E se, cara, eu estou fazendo a carne agora, não estou mexendo com o arroz. E se eu quiser deixar do lado ali, do lado mesmo de onde eu estou trabalhando, na pia, a mulherada gosta de trabalhar muito na pia, né? Se eu quero deixar na pia, já pronto ali, o frango, o limão, os temperos, eu quero algo mais próximo a mim, mais próximo ao processador do que a mesa. Você pode colocar ali pertinho de você, numa outra mesa ou mesmo na pia. Na informática funciona da mesma forma. Pensando nisso, para reduzir a distância entre a memória RAM e o processador, eles criaram uma outra memória, essa aqui, ó, memória cache. Olha só que legal. Então a memória cache, ela também é um tipo de memória RAM.
ela também tem como característica ser rápida e muito rápida, e ela está mais próxima à CPU. Como que ela vai ser apresentada para você na sua prova? Uma memória RAM, uma memória de alto desempenho, que também tem como característica ser volátil, que tem como finalidade reduzir o tempo de acesso da CPU à memória RAM. É desta forma que a memória cache será apresentada a vocês. Entenderam, pessoal? Uma dica curiosa. Já parou para pensar que quando você desliga seu computador, o relógio não apaga? Não entendi. Anderson, como que eu desligo o meu computador, você pode deixar lá um mês ele sem ligar. E quando você liga, a hora tá certa. Como é que funciona isso? Que mágica é essa? Ele é ligado na internet? Tem algum satélite que fala com o meu computador? Não, pessoal. Apenas um exemplo para vocês entenderem. Existe um tipo de bateria chamada bateria CMOS. É uma pequena bateria de longa vida útil e é nesta bateria que está registrado o relógio da sua máquina. Então, mesmo sem energia, ele é um pequeno tipo de memória RAM. Ele consegue armazenar um pouquinho de energia para que a sua máquina não perca essas configurações básicas. Senão, quando você ligasse a máquina, ela teria que iniciar do zero, não é verdade? Então, eles pensando nisso, nessa questão de ser volátil ou não volátil, e eu creio que a essa altura já entenderam que volátil é o que funciona apenas com energia e não volátil é aquela memória que armazena, que funciona mesmo sem energia. Pensando nessa dinâmica de volatilidade, eles iniciaram, colocaram a memória CMOS. Pessoal, agora na tela de vocês algumas questões reais, banca CESP e banca Sesgran-Rio, questões que foram cobradas em provas anteriores para vocês responderem. Então vamos lá, pessoal. Primeira questão. Qual é a função principal da memória RAM em um computador? Alternativa A, armazenar dados permanentemente? Não, nós sabemos, já vamos excluir essa aqui, porque sabemos que armazenar permanentemente é uma característica da memória ROM. Letra B, executar cálculos matemáticos complexos? Cara, nem pensa nisso. Quem executa o cálculo? Quem que é o grande mestre de obras, o grande cozinheiro do computador? É a CPU. Armazenar dados temporários para acesso rápido pela CPU? Pessoal, não preciso nem ler a outra. Olha as palavras-chave. Dados temporários, e quando eu falo de dados temporários, é o mesmo que falar de dados voláteis. Para acesso rápido, lembra que eu falei? É a mesa que está próxima ao cozinheiro. Então, nós já temos aqui como alternativa correta a letra C. E só para finalizar, a letra D, exibir gráficos e imagens na tela. Não, isso aí não tem nada a ver com o nosso tema de hoje, as memórias. Outra questão. Qual dos seguintes dispositivos é uma forma de armazenamento secundário em um computador? Volta para mim aqui. Como o nosso objetivo é aprender na prática, por isso que o legal é você fazer questões, que ela te abre um leque maior de explicação. Um dos outros nomes que você pode dar à memória RAM e à memória ROM é esse aqui, ó. A memória RAM, você pode puxar uma setinha, ela é uma memória primária ou memória principal. Então, a memória RAM, além de ser conhecida como memória volátil, ela é conhecida como memória primária, principal. Pensa comigo, quando você vai pegar o ingrediente, onde que você vai primeiro? Eu vou na mesa, primária. Agora, eu vi que faltou um pouco de tempero aqui para fazer a minha comida. Não achei na mesa, na memória primária. Então, eu vou ter que ir lá no fundo da cozinha, lá no estoque. O estoque, que seria aqui, analogamente, é a nossa memória ROM, que também tem o nome de memória secundária. Então, volta para a questão. Vamos lá. Qual dos seguintes dispositivos é uma forma de armazenamento secundário em um computador? Vamos pular A, vamos para B. Memória RAM nós já sabemos que não é secundária, já arrisca a RAM, não pode ser essa aqui. Letra C, CPU. CPU não tem nada a ver com armazenamento. CPU é processamento, é o cérebro do computador. Letra D,
Memória cache? Não, nós vimos que a cache é uma memória super rápida que fica entre a CPU e a memória RAM. Mesmo que você não saiba o que é uma SSD, que eu vou dizer para vocês que é uma Solid State Drive, lembra do bizuzinho que eu falei? Sempre que vocês virem a letra D em uma alternativa, costuma ser um tipo de memória ROM. Então, só com essa técnica, vocês já conseguiriam acertar a questão. Então, a SSD é a alternativa correta. Você conseguiria matar com essa dica, essa malícia que eu dei para vocês aqui hoje. Agora vamos para um tipo de questão que é mais recorrente na banca CESP. Inclusive essa questão aqui, pessoal, caiu para técnico judiciário do TRT, salário de R$8.000, hein? Bacana. Aqui é tão somente para você dizer se é verdadeiro ou falso. A memória RAM é um tipo de memória volátil usada pelo computador para armazenar temporariamente dados e instruções que estão sendo usados ativamente pelo processador. Pessoal, olha quanta palavra bonita para você grifar. Memória RAM, olha assim, olha aqui, é um tipo de memória volátil, já grifo memória volátil, usada pelo computador para armazenar temporariamente, grifo temporariamente, dados e instruções que estão sendo usados, eles já estão em uso, não estão lá no estoque lá atrás, eles estão sendo usados ativamente pelo processador. E aí, galera, é verdadeiro ou falso? Poxa, com tanta palavra-chave bonita, só pode ser verdadeiro. Agora mais uma questão de analista de tecnologia da informação do Ministério Público da União. Olha, cargo pesado, hein? E esse tema caiu. A memória cache é um tipo de memória volátil que armazena dados temporários, olha, já grifo temporários, que podem ser acessados rapidamente, já grifo rapidamente, pela CPU, ajudando a melhorar o desempenho do sistema. Gente, com tanta palavra bonita, é verdadeiro também. Mais uma questão da CESP, olha só, técnico de suporte em informática, Tribunal Regional Eleitoral, TRE. A memória ROM é um tipo de memória não volátil, já grifo não volátil, que armazena instruções de inicialização do computador e outros dados que não precisam ser modificados com frequência. Pessoal, essa alternativa é verdadeira. Veja que ela traz um pouco mais de complexidade na pergunta, mas em resumo é isso, são informações, instruções que não estão em uso. Elas simplesmente estão guardadas lá. Lembra do exemplo que eu dei da música, do texto, da fotografia? São dados, arquivos que você não vai ficar modificando o tempo todo. Eles simplesmente estão armazenados e servirão para leitura, né? Tanto que memória ROM, read, é de leitura. A última questão caiu também para analista de sistemas do INSS, Banca CESP. O SSD, Solid State Drive, é um tipo de memória não volátil, grifo não volátil, que utiliza chips de memória flash para armazenar dados permanentemente. Mesmo que você não soubesse o que é uma memória flash, que seria um conhecimento um pouco mais aprofundado, você já mataria a questão com a dica que eu te dei. Olha só, tem o D, não tem? SSD. Se tiver o D, provavelmente é um tipo de memória ROM. E olha só a outra palavra que deve ser grifada. Armazenar dados permanentemente. E quem armazena dados permanentemente é um tipo de memória ROM. Então, no caso aqui, é verdadeira também a questão. E aí, pessoal, gostaram das questões? Eu tenho como objetivo nessa aula dar uma visão panorâmica, abrangente do que é o assunto, sem aprofundar muito, mas veja, lembra que eu falei? A nossa aula é sempre rápida, a nossa aula é suficiente e é prática. Então, rapidamente, em menos de 30 minutos, eu tentei apresentar de forma suficiente os pontos mais recorrentes da sua prova e coloquei essas questões que espero de todo o coração que você tenha conseguido respondê-las. Se você ficou com dificuldade em alguma, eu peço que aqui nos comentários você digite a sua pergunta para mim, porque nós vamos fazer um projeto chamado Minuto Passei na Prática. Eu estou anotando as perguntas que vocês fazem nos comentários e eu vou fazer alguns videozinhos curtos para sanar justamente essas dúvidas. E pessoal, para finalizar a nossa aula, para que nós não percamos o nosso contato e vocês possam valorizar o nosso trabalho, inscreva-se no canal, vai lá no sininho, clica
Deixe registrado que você faz parte desse projeto, que você é um dos nossos alunos e que nós de verdade temos o compromisso de caminharmos juntos até a sua aprovação. Se você gostou mais ainda da aula, deixa aqui o seu like para que você diga para o algoritmo do YouTube que a aula é bacana, que a aula foi boa e que pelo menos está ajudando você nessa caminhada. E entendendo isso, o YouTube vai pegar essa aula, já que você gostou, e vai apresentar a outras pessoas que querem ter acesso a esse conteúdo também, tá bom, pessoal? Então, por hoje é só, espero que tenham gostado. Em caso de dúvidas, assista novamente e coloque as suas dúvidas aqui no comentário. Então, um forte abraço para vocês, um forte abraço e até a